converteu-os ao catolicismo. Essa discussão entre Gonçalo e Mateus, da coroa e da igreja, certo? Olá, eu sou a Jéssica e no 8º episódio do podcast de Camões e a Clarice, nós vamos falar um pouco sobre uma obra de suma importância para a literatura, mas também em termos históricos para o nosso país. Por que ele é importante? Porque ele nos diz como aconteceu o processo de conversão dos índios em território brasileiro. Bom, o que é o diálogo? O diálogo nada mais é que uma conversação entre duas ou mais partes que problematizam algo e buscam solucionar esse problema. Para entendermos melhor o texto, nós precisamos entender o contexto em que ele foi construído. O texto é datado de 1556 ou 1557. A gente deve lembrar que, pleno século XVI, a expansão do catolicismo e, consequentemente, a expansão da coroa, né? Porque a gente deve ressaltar aqui que igreja e Estado eram indissociáveis, eram poderes indissociáveis nessa época. Então, na medida em que o catolicismo se expandia para outros lugares, o domínio da coroa também era consolidado, a presença da coroa também era consolidada aonde quer que o catolicismo fosse. Eu disse que eles problematizam algo, né? E eles buscam solucionar esse problema. A gente pode dividir a obra em 3 partes para entendermos melhor, né? Para aprendermos melhor o texto. Não é um texto fácil numa primeira leitura. Não dá para aprender tudo o que o texto nos passa. Então é necessário uma segunda leitura, até porque é um português arcaico. Então, se faz necessário uma segunda leitura. Eu creio que todo e qualquer texto se faça necessário ser lido uma segunda vez, ao menos, para que seja melhor aprendido, seja melhor compreendido. Eu disse que o diálogo se divide em 3 partes. A gente pode dividir o diálogo em 3 partes. Ele é um texto muito bem estruturado e tem riquezas muito importantes para a literatura e também para a história do nosso país, certo? E em que gira essa discussão entre Gonçalo e Mateus? Basicamente, a questão principal, a grande questão do diálogo é se de fato é possível converter o índio e qual o melhor método para que esse índio seja convertido. Certo? Ok. Vamos entender melhor, um pouco mais, como esse diálogo se dá. Tudo começa com Gonçalo questionando-se quais as razões para que o trabalho missionário continue, porque ele não vê mais razões para que esse trabalho continue, tendo em vista que os missionários estão desanimados, estão resfriados, é o termo que está no texto. E esse resfriado significa estar desanimado com a missão que lhes foi dada, com a missão de catequizar os índios. E por que eles estão nesse estado de desânimo? Porque eles chegaram aqui, a Companhia de Jesus chegou aqui com a ideia de que seria muito fácil converter os índios. E essa ideia, ela meio que se fortaleceu na medida em que eles tinham contato com os indígenas. Por quê? Porque os índios pegavam muito fácil tudo que lhes era passado, né? Eles participavam muito ativamente de todas as atividades propostas pelos
pelos missionários. E então eles pensaram, né? Vai ser muito fácil catequizar esses povos, esses índios. Vai ser muito fácil convertê-los ao catolicismo. Só que com o passar do tempo, eles perceberam que não seria assim tão fácil. Tanto é que Gonçalo agora, algum tempo depois, ele tá buscando razões para continuar a sua missão, certo? Gonçalo é uma espécie de intérprete, ou seja, ele se comunica muito bem com os índios, e ele está muito em contato com os padres. Lembrando, eles não são padres. Mateus e Gonçalo não são padres. Eles são missionários, são pessoas escolhidas para ajudar na conversão dos índios. Mateus e Gonçalo, como eu falei, a união deles, as características que ambos apresentam é aquilo que é necessário para um bom missionário, ok? Gonçalo domina muito bem o idioma, domina muito bem a língua, e o Mateus, ele é o cara da ação, por assim dizer. Ele é o cara da prática. E essas características são extremamente necessárias para um bom missionário, para que a missão seja de fato efetivada. Aí, como eles viram que não estava sendo um processo assim tão fácil quanto eles pensavam, justamente porque os índios voltavam muito rapidamente à sua vida antiga, né, aos seus antigos costumes, eles estavam buscando um meio para que essa conversão acontecesse. Gonçalo vai até Mateus e começa a questionar-se, né, se o trabalho poderia continuar, tendo em vista que eles não estavam obtendo resultados, não tinham bons frutos de um trabalho tão árduo, né? Porque não era fácil eles saírem em missão e não terem nenhum resultado. O primeiro método deles era justamente esse. A missão era catequizar por amor, e eles viram que não estava dando certo. Então, eles começam a debater, né? Qual o melhor método para catequizar? É possível catequizar esses povos? Essa é a primeira é o primeiro ponto importante do texto. A natureza do índio, né? Eles começam a discutir exatamente isso. É possível catequizar o índio? O índio é dotado de alma? Essa é a discussão primeira que nos é apresentada no diálogo. A natureza do índio, se ele tem alma ou não, era algo extremamente discutido dentro da igreja, né? Se o índio era dotado de alma ou não, né? Até então ele não era considerado humano, parte da humanidade. O segundo ponto é justamente o método mais adequado para a conversão do índio. E o terceiro ponto é o estabelecimento definitivo dessa humanidade do índio, né? Ou seja, o índio é finalmente considerado parte da humanidade. Mas isso é só ao final do diálogo. Mas vamos por partes. Primeiro eles discutem a natureza do índio. Primeiro eles discutem se o índio é de fato passível de conversão. E aí eles vão criando diversos argumentos, ok? O segundo é o método. Eles viram que pelo amor não estava dando certo, então vamos tentar outro método.
E qual era esse método? Que a gente vai ver que ao final do diálogo é o método que eles optam, que é o método da sujeição. No começo do texto eles dizem assim: se eles ao menos tivessem um rei, um deus a quem adorar, seria mais fácil convertê-los. Porém, eles não têm nada disso. Então, como convertê-los, ao catolicismo? E aí eles ficam discutindo essa temática, né? E aí eles viram, bom, pelo amor não foi possível, não foi possível catequizar, porque eles são muito inconstantes. Os índios, em vários momentos, eles são definidos como ferro frio. Lembremos que Mateus é um ferreiro. E o que se faz com o ferro? Ele é trabalhado com fogo. O fogo aqui é o fogo do Espírito Santo, ok? Atentem-se. Mateus e Gonçalo são instrumentos de Deus. No começo do texto, Gonçalo é definido como a trombeta de Deus, a trombeta de Deus, aquele que é capaz de levar o evangelho, de comunicar o evangelho, a palavra de Deus. E Mateus é o ferreiro. Gonçalo é a trombeta e Mateus é o ferreiro de Deus. Como falei, a junção das características de ambos é de suma importância para entendermos o texto. Eles viram que pelo amor não estava sendo possível. Então vamos catequizá-los de outro modo, que eu falei que era o método que eles optam ao final de tudo, né? Que é o método da sujeição. Lembrem-se, Estado e igreja eram indissociáveis nesse período, indissociáveis. Logo, os índios não tinham um rei, então eles precisavam de um. Então, o que eles fizeram? Vamos inseri-los no grêmio da igreja e no corpo da coroa, no corpo místico da coroa. Fazendo isso, esse processo fazia com que os índios tivessem as mesmas obrigações que os demais membros desses grupos, certo? Inclusive, eles poderiam ser punidos por seus crimes de acordo com os mandos da coroa, com os ditos da coroa e da igreja, certo? Esse é o método que eles escolhem, o método da sujeição. O índio é inserido nesses grupos, no grêmio da igreja e no corpo místico da coroa, e a partir dessa inserção do índio é que eles vão fazer com que o índio seja convertido. Ou seja, a partir do momento em que o índio é colocado nesses grupos, a obrigação de converter-se ao catolicismo também está imposta, ok? Entendamos, é de suma importância que possamos aprender isso. O terceiro ponto que falei, que a gente pode dividir a obra, é o estabelecimento definitivo da humanidade desses índios. Até então, né, eles eram tidos como animais. Eles eram seres sem alma. Estavam muito abaixo de todos os demais, ok? E como seres sem alma, como animais, eles deveriam ser amestrados, eles deveriam ser domesticados. Então, eles começam a discutir, ele tem ou não tem características
que possam defini-lo como parte da humanidade. Aí eles vão discorrer, né, diversos argumentos da própria ordem, né? Eles até dizem, eles são a imagem e semelhança do Criador. Logo, eles também devem fazer parte da humanidade. Mas não é esse o argumento principal que eles usam. Eles usam do argumento de que os índios são dotados de 3 características fundamentais para que essa humanidade seja definida. E quais são essas características? Bom, é a compreensão, a vontade e ter memória. Era impossível dizer que eles não eram dotados de compreensão. Eles compreendiam muito bem uns aos outros, os índios compreendiam muito bem uns aos outros, eles demonstravam ter vontade própria e eles tinham memória. Eles falavam sobre coisas que aconteciam entre eles, né? E essas características eram fundamentais para que a humanidade fosse definida por eles. Aliás, que a humanidade fosse tida como característica do índio. Estabelecido a humanidade, eles então passaram a dizer assim, bom, eles são de fato humanos, eles fazem parte da humanidade, então nós vamos inseri-los no corpo da igreja, no corpo da coroa, nós vamos inseri-los, certo? E o diálogo se encerra aqui, né? Se encerra na definição da humanidade do índio e do método em que eles vão usar, que é o método da sujeição. Esse diálogo, esse texto é muito importante, como eu falei, não apenas em termos literários para o Brasil, mas também em termos históricos. Por que ele é importante? Para manter a ordem dos membros da companhia, era fundamental a comunicação, né? Então, eles precisavam, eles escreviam muitas cartas entre si para partilhar como estava acontecendo a sua missão. E o diálogo nada mais é do que um modo de dizer como os demais missionários devem agir com o trato com os índios, no trato com os índios, certo? E tanto é que esse diálogo, a mensagem implícita nesse diálogo, ela perdura por muito tempo, né? O método da sujeição é aplicado por outros missionários. É aplicado por outros missionários porque eles veem que é o único método que demonstra mais eficácia na conversão do índio, certo? Por isso que ele é de extrema importância que seja lido, que seja analisado, justamente porque ele norteia o trabalho missionário a partir de então. Bom, espero que tenham aproveitado mais esse momento e nos veremos no próximo episódio. Até mais!